Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, anunciou o deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, como candidato a vice-presidente na chapa dele para a disputa à presidência da República. A escolha busca fortalecer a chapa, ampliar o diálogo com diferentes setores e reforçar a articulação política. Vamos acompanhar um trechinho. A pessoa que tem que ser o meu vice é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão para o criminoso. Então eu tenho muita honra de anunciar aqui Alfredo Gaspar, do Partido Liberal, o nosso presidente. Vamos já analisar um pouquinho esse anúncio, esse começo do anúncio, quando logo o nome foi revelado. Ludmila Lins Grilo, estávamos aqui acompanhando, existia toda uma expectativa já há alguns meses de que nome seria esse. Parece que foi um nome que surpreendeu muitos da própria direita, da oposição, teria surpreendido, claro, governistas também. O Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, logo depois também dos discursos dos dois candidatos, falou que já sabia desse nome há mais ou menos 6 meses, que tentou segurar. Muitas outras pessoas falaram, será que esse nome não foi decidido de última hora? Afinal de contas, Gaspar tinha anunciado que ia concorrer ao Senado um dia antes desse evento que acompanhamos. De qualquer forma, o nome está escolhido. E ao lado de Flávio também a gente viu nesse momento do anúncio que ele estava cercado por muitas mulheres que chegaram sim a ser cogitadas também como vices dele, né? Mas o nome de Alfredo Gaspar não estava muito circulando, né, na imprensa ou nas cabeças das pessoas como um possível candidato. Foi uma surpresa, de qualquer forma, bem-vinda, será? Então, foi uma surpresa e eu fiquei refletindo sobre essa fala do Valdemar, dizendo que esse nome já era conhecido ali das internas do Flávio já há 6 meses. Assim, eu não entendi até agora, eu acho que o Valdemar tinha que explicar isso um pouco. O Valdemar, ele é um pouco atrapalhado nas palavras dele. Eu lembro até um pouco do Lula, quando bota um microfone na mão do Lula, o problema se instaura. A mesma coisa é o Valdemar, quando ele resolve pegar no microfone e falar de improviso, às vezes ele fala algumas bobagens. Então, assim, eu não entendi bem, porque veja bem, eu acho que isso não pega bem para a campanha do Flávio dizer que já havia um nome em mente, ou até mesmo escolhidos, para mim não está esclarecido. O nome já estava, né, já estava batido martelo há 6 meses e ficou ali testando o nome de um monte de mulher nesse meio tempo. Mas olha, se já estava escolhido, por que ficou testando as mulheres? Então, acho que isso não pega muito bem, não. Se eu fosse uma dessas mulheres testadas, eu ia ficar, poxa, mas me encheu aqui de expectativa quando já tinha um nome escolhido. Então eu acho que o Valdemar, ele não deve ter sido muito feliz nas palavras. Isso não está esclarecido até agora da minha parte, não. Bom, vamos ver se o Flávio esclarece alguma coisa. Por enquanto, está todo mundo fingindo que isso não foi falado. Mas ontem eu fiz um comentário a respeito do Alfredo Gaspar e eu mantenho o comentário parcialmente. Eu mantenho no sentido de que o Alfredo Gaspar é um bom nome. Ele até agora nada se sabe contra ele, nada se sabe de alguma coisa que o desabone, embora tenham tentado muito desabonar o Alfredo Gaspar com aquela acusação de abuso que não foi para frente, acusação de emenda Pix, de problema de emenda Pix, que também não foi para frente, talvez a gente ainda fale disso hoje. Então tentaram de todas as formas desacreditar o Alfredo Gaspar perante a opinião pública e não conseguiram. Tudo fracassou, tudo naufragou. O nome dele é um bom nome, ele é uma pessoa conhecida por combate à corrupção, então essa pauta automaticamente entra na campanha do Flávio. O Flávio vai poder surfar essa onda por causa do Alfredo Gaspar, que vai acrescentar nesse ponto. Só que tem um problema que ontem, quando foi anunciado, eu não me dei conta e me dei conta depois quando eu fui, né, porque a gente foi pega ali de surpresa durante o anúncio e depois eu fui pesquisar sobre umas possíveis consequências. Eu acho que as pessoas não estão considerando isso ainda, mas eu vou jogar o problema aqui, que é o seguinte: o Alfredo Gaspar, ele estava figurando como primeiríssimo candidato na eleição para o Senado por Alagoas. O que isso significa? Teríamos muito provavelmente um senador de direita pelo Nordeste, mais especificamente por Alagoas. E nesse momento histórico, todo mundo sabe que a direita não pode perder
um mísero senador, não pode se dar ao luxo de perder um senador. E o que está acontecendo agora na eleição de Alagoas? Com a ida do Alfredo Gaspar para ser vice do Flávio, quem são os candidatos que devem ganhar a eleição lá? Arthur Lira e Renan Calheiros. Então, assim, o nome do Alfredo Gaspar é um bom nome, eu mantenho esse comentário, ele parece ser um cara muito bom, ex-procurador-geral de Justiça por 2 vezes por Alagoas, é um bom nome no combate à corrupção, mas fica aqui o questionamento. Vale a pena perder um senador nesse momento histórico em que a gente precisa fazer o impeachment de ministros do STF? Só havia o nome do Alfredo Gaspar na mesa, por que não algum outro nome? Ele era o único possível, o único gabaritado, que só se eu pensar aqui, eu já penso em várias pessoas gabaritadas para ocupar o cargo de vice. Inclusive um nome foi muito levantado, inclusive pela militância, que foi o nome do Luiz Felipe. Então, vai se perder um senador por Alagoas em nome dessa vice-presidência. Então é só essa provocação que eu queria colocar aqui e que eu acho que não foi devidamente explorada até agora. Interessante, a gente precisa analisar com frieza como jornalistas, que sou, Ludmila como juíza, comentarista política também, exatamente todos esses detalhes que envolvem o anúncio e esse nome, essa questão por disputas de Senado, que são tão importantes, já falamos 1000 vezes nessas eleições, a renovação do Congresso, senadores que sejam corajosos e que realmente coloquem pautas de interesse da maioria do povo, dos parlamentares eleitos pelos cidadãos para serem votados e irem adiante. Daqui a pouco a gente vai falar mais a fundo sobre as participações de Alfredo Gaspar como relator da CPMI do INSS, onde ele muito se destacou, a gente vai ver alguns trechos. Daqui a pouco a gente fala mais a fundo sobre essa acusação de estupro que pesa contra ele. É uma acusação, ele não é investigado por isso, inclusive trata-se de um processo que ainda está parado no Supremo Tribunal Federal, guardando manifestação da PGR e, enfim, realmente um candidato do Nordeste, um estado importante sempre nas eleições, que tem como costume votar a favor de Lula, da esquerda, do PT. Mas vamos para mais um trecho desse anúncio de ontem, muito interessante, muito surpreendente. No discurso que anunciou o Gaspar na chapa, Flávio Bolsonaro destacou a atuação do colega na segurança pública e na coragem justamente do deputado na CPMI do INSS, além da força política que ele tem, não só em Alagoas, como de alguma forma em todo o estado do Nordeste. Esse trecho de Flávio, vamos lá. É uma pessoa que eu aprendi a admirar, todos vocês aqui aprenderam a admirar, pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de fato, que a gente vai levar prosperidade para o Nordeste, a gente vai levar saúde para o Nordeste, vamos levar infraestrutura para o Nordeste. Vai ser o maior programa de dignidade que o Nordeste já viu. Corrupção, segurança, Lulinha, bandeiras importantes que já vão sendo anunciadas. Bianca Palharim, Gaspar anunciou logo depois da convenção que temas como justamente Lulinha, Marcola e fraudes do INSS serão o núcleo da campanha dele de Flávio. E você vê que essa fala inicial dele, você percebe um homem que não é aquele estereótipo do político, né? Porque muitas vezes o político, o que ele é? Ele é um grande comunicador. Ele é muitas vezes uma pessoa que tem presença de palco, que é muito articulada, né, que engaja a audiência, engaja o público. Então, tem até estudos, né, são macetes que a pessoa pode aprender, a pessoa pode desenvolver essa habilidade. Agora, você percebe que não é algo natural. Muitos dizem assim, o Lula, nossa, o Lula ele tem um poder de retórica e tal. Eu particularmente não gosto muito. Talvez ele já foi muito mais, mas né, com o tempo a pessoa vai um pouco até relaxando, talvez, mas é algo assim a desenvolver. Todo mundo podia desenvolver, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que
o Alfredo Gaspar não tem um estereótipo do político. Ele entrou na política, até a história dele traz essa informação, depois, porque primeiro ele foi Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, ele teve uma carreira também, daí entrou, assim, primeiro como Secretário de Segurança Pública também de Alagoas, e aí que ele foi ser deputado federal. Foi o segundo mais votado de Alagoas em 2022, e aí explodiu no Brasil essa fama, se tornou conhecido no Brasil inteiro, justamente por causa de sua atuação na CPMI do INSS, onde ele chamava a atenção por falar de um jeito sério, né, mas de uma certa forma até irônica. Porque é irônico, não é? É algo assim que se a gente vai olhar com bastante seriedade, chega a ser cômico se não fosse tão trágico, porque é trágico. Mas ele levou assim de um jeito que chamou atenção. Não tinha como você não ficar curioso para entender quem é esse cara. Que cara interessante esse cara, puxa. E aí o Brasil conheceu Alfredo Gaspar. Vemos também que por causa dessa repercussão, a esquerda começou a fazer o que costuma fazer. O quê? Assassinato de reputação. Então ele começou já a ser alvo de diversas acusações e a gente vai acompanhar ainda desdobramentos, porque agora ainda mais, você pode se preparar, porque claro que a gente quer que a verdade sempre venha à tona. A gente sempre precisa ter a seriedade de encarar o que é fato, e se tivesse provas, ok, né, provas de seja o que for, mas o que vemos é que prova mesmo, né, tem surgido aí acusações, mas prova mesmo o que há é da corrupção nessa grande fraude que foi do INSS. E ele investigou essa fraude bilionária que acabou com a vida de milhões de aposentados no nosso país, pessoas que, inclusive, já não estão nem mais entre nós, mas que nunca receberam de volta aquilo que lhes foi roubado. E ele foi uma peça-chave, porque, embora tenha sido arquivado, né, e tenha sido assim, não foi para frente a CPMI, e embora o PT tenha comemorado o fim dessa CPMI, ele atuou de uma maneira brilhante, e a gente tem que acompanhar, sim. Eu achei um excelente nome, até aqui, se você tivesse como ver, na hora que foi anunciado o Alfredo Gaspar, tipo, a gente ficou aqui meio que celebrando, sabe? Algo assim como, de tantas opções, é um nome que surpreendeu e que também foi uma surpresa positiva. Eu, pelo menos, encarei dessa maneira. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.